Durante muito tempo eu pensei que existiam mais mulheres se tratando porque os homens evitam se tratar. Até existe esse dado, que eu percebo que, na verdade, nós somos mais acometidas, sim, nas questões de ansiedade e depressão, porque não é fácil ser mulher. A gente tem que batalhar com a prateleira, a gente tem que batalhar com o tempo, a gente tem que batalhar com a balança, a gente tem que batalhar com o perfil de um corpo magro, né, de uma mulher branca e loura, para começar. Então, perante tantas atribuições, como que a gente consegue ter saúde mental? Eu falei para vocês de duas companheiras, né, a Valesca Zanello e a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir eu vou deixar com um gostinho de quero mais para uma próxima. Vou começar pela Valesca Zanello. Nesse meu processo de pensar um pouco, né, o meu lugar no mundo, o meu lugar como mulher, como eu falei para vocês, nesse processo de envelhecimento, eu conheci a obra da Valesca Zanello. Ela tem um livro que é Gênero e Saúde Mental, que eu ainda vou ler. Mas eu comecei pelo livreto, que é sobre os dispositivos amorosos, como ela chama, né? Que é as prateleiras do amor. E por que eu estou trazendo para vocês aqui? Né? Porque esse livro tem me dado altos insights. Olha que eu venho de uma trajetória feminista, orgulho de dizer que eu fui a primeira diretora de mulheres da UNE. Mas, gente, quando eu leio o livro da Valesca, eu falo assim, gente do céu, quantas objetificações passaram desapercebidas por mim. E o quanto que a minha crise do envelhecimento passa, por isso que ela chama de prateleira. Porque pela minha idade, eu estou lá no fundinho da prateleira. E como, né, nessa lógica, dessa construção subjetiva da nossa sociedade, são os homens que escolhem, se eu for depender de alguém para me escolher, eu estou perdida. Então, mais do que nunca, o quanto que é importante a gente se escolher, né? Quanto mais velha, mais eu acho que é importante a gente se escolher, para não se tornar refém aí de uma série de coisas, não só dos relacionamentos, mas até de uma briga contra o tempo, porque uma coisa é você querer se cuidar e outra coisa é você começar a ficar angustiada por algo que é inevitável, que é o tempo passar, né? Isso casa até com uma frase da Simone, que eu disse que eu ia deixar vocês com gostinho, então eu vou dizer, né? A Simone, ela como existencialista, ela diz que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E ela não está falando da questão do gênero físico, porque é óbvio que existem as diferenças, mas ela vai falar que isso que a gente conhece como feminino é uma construção. O bom disso é que, como é uma construção, a gente também pode desconstruir e construir outras formas. O ruim é que a gente acaba sendo formatada. E isso vai casar muito bem com a questão de saúde mental que a gente fala daqui a pouquinho. Vou voltar 2 passos, né, para falar primeiro dessa questão da prateleira comigo. Então é isso, né? A gente precisa estar muito firme de nós, né, para não cair na armadilha. E tem uma fala, logo no início do livro, que eu amei, porque ela usa os filmes, e ela usa Mulan. Eu vi muito a Mulan, porque o meu filho, uma época, ele foi apaixonado pela Branca de Neve, então a gente vinha 500 vezes, e depois foi a Mulan. E eu vi muito esse filme, e eu adorava, né, porque era uma menina guerreira que ia pra guerra, parará. Mas, cara, a Valesca traz um toque do filme que eu não percebi, gente. Olha que eu vi esse filme mais de 20 vezes. Bom, Mulan vai para a guerra disfarçada de homem para poder guerrear. Ela consegue a estratégia para que se ganhe aquela guerra e o povoado dela é salvo. E ela ganha uma medalha. E quando ela chega em casa com a medalha, a avó dela olha para ela e fala, chega com uma medalha. Seria muito melhor se tivesse chegado com um marido. Mulan. Pai, trouxe-te a espada de Shan Yu. E o brasão do imperador. São prendas para honrar a nossa família. Lindo. Trouxe uma espada. Cá para mim devia ter trazido um homem. Desculpem. Quando eu vi isso, eu falei, gente, é isso, não tem salvação, né? Você pode ser a mulher mais destemida, mais bem-sucedida, que sempre vão te olhar com olhar de falta se você não tiver ao seu lado um marido. Ou seja, a gente tem muito trabalho para fazer dentro de nós mesmos. Haja autoconfiança e amor próprio.
próprio, mas esse é o nosso desafio. E aí, linkando com isso, eu queria migrar um pouquinho para a saúde mental, né? Porque, inclusive, existe um livro, eu vou ficar devendo para vocês, mas eu coloco depois no YouTube, né, a indicação. Existe um livro de saúde mental também, feito pela Fiocruz, que é sobre saúde mental e gênero. Durante muito tempo, eu fiquei pensando se o índice de mulheres é maior nos cuidados, né, principalmente saúde mental. Eu trabalhei no ambulatório e a gente via muito mesmo, assim, que eram muito mais mulheres que homens se tratando, né, de transtornos, principalmente de ansiedade e depressão. E olha que curioso, eu via isso, mas isso não me tocava, até que um grupo de estagiárias falou, vamos fazer uma pesquisa sobre isso para ver o quantitativo? E aí me deu aquele estalo. Que bom o olhar novo das mulheres jovens, né? Porque aquilo que para mim era óbvio, passava desapercebido de certa forma, que nem o filme da Mulan, sabe? Coisas que passam, são gerações diferentes, né? E graças a Deus as mulheres das novas gerações estão cada vez mais pensantes e antenadas, né, com essa batalha que a gente precisa dar. E, bom, durante muito tempo eu pensei que existiam mais mulheres se tratando porque os homens evitam se tratar. Até existe esse dado. Mas com esse livro de saúde mental e gênero da Fiocruz e agora com a Valesca, eu percebo que, na verdade, nós somos mais acometidas, sim, nas questões de ansiedade e depressão, porque não é fácil ser mulher. A gente tem que batalhar com a prateleira, a gente tem que batalhar com o tempo, a gente tem que batalhar com a balança, a gente tem que batalhar com o perfil de um corpo magro, né, de uma mulher branca e loura, para começar. Aí você vai saindo, isso a Valesca fala, né? Você vai saindo, por exemplo, você já é morena, já é um outro lugar nessa prateleira. Mesmo você sendo magra, nós temos corpos diferentes, né? Até porque é uma miscigenação. Então, isso também já te tira da prateleira. Então, assim, é muita coisa para a gente dar conta. E a gente ainda tem que ser linda, ainda tem que ser excelente profissional, mesmo ganhando menos que os homens até hoje. Temos que ser excelentes mães, porque eu me lembro que na pandemia, muitas clientes me traziam isso, né? O meu filho hoje é adulto, então eu tenho a experiência delas. Se o pai fica numa reunião online com o filho, nossa, que paizão, que cara legal, né? Ainda dá um jeito de cuidar do filho enquanto está no trabalho. Se é a mãe, não tem como você deixar essa criança em outro lugar, não. Isso no meio da pandemia. Pô, a criança está atrapalhando. Ou seja, as cobranças são totalmente diferentes, né? E, no fundo, qualquer problema que dê, qualquer BO, a culpa é da mãe. Então, perante tantas atribuições, como que a gente consegue ter saúde mental? Não dá para não ficar deprimida e ansiosa. Até porque primeiro vem a ansiedade, depois vem a depressão, na exaustão que é viver no pico da ansiedade, né? Então, assim, de fato, as questões ligadas ao feminino, né, essas formatações que a sociedade nos pede, né, nos deixam vulneráveis a transtornos de saúde mental. E o próprio processo de envelhecer feminino também, porque essas demandas só aumentam. Então, são reflexões que a gente precisa fazer e que precisam estar no bojo quando a gente está cuidando das mulheres vítimas, né? Não sei se vítimas é um bom nome, acometidas pelos transtornos ansiosos e depressivos. A gente tem que olhar para esse campo que constitui esse feminino. Espero ter contribuído. Um grande beijo.